Depois de várias reuniões e debates, a equipe econômica do governo federal espera ter sucesso no pacote fiscal de 25 a 30 bilhões de reais no próximo ano. Vamos acompanhar com a Janaína Camelo. De acordo com os cálculos do governo, o pacote fiscal, que será anunciado em breve, prevê uma economia de 25 a 30 bilhões de reais nos cofres do governo só no ano que vem. Já para 2026, o esforço fiscal deve poupar 40 bilhões de reais em gastos. Os números seriam resultado também do reajuste do salário mínimo. Para chegar aos valores, o governo pensa em limitar o ganho real a um intervalo de no máximo 2,5% e no mínimo 0,6%. de acordo com o limite de crescimento definido pelo arcabouço fiscal. O pacote também prevê medidas de combate aos supersalários, maiores restrições para acesso a programas sociais como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, além de ajustes em regras do abono salarial e do seguro-desemprego. O governo teria voltado atrás sobre usar recursos do FGTS. O esboço da proposta já foi apresentado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende anunciar oficialmente o pacote fiscal de corte de gastos na próxima quinta-feira, finalizados os eventos do G20 no Rio de Janeiro e após a visita do presidente da China, Xi Jinping, que vai se reunir com Lula aqui em Brasília. A série de ajustes é uma estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para manter o arcabouço fiscal de pé, melhorar o ambiente econômico e retomar a confiança de investidores. O governo diz já ter convencido ministros das pastas atingidas sobre a necessidade dos reajustes, os ministérios das áreas social, da saúde e da educação. Para poupar interferência maior, especialmente nos orçamentos da saúde e da educação, entrou também na cota do corte o Ministério da Defesa. O pacote irá contar com uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, que precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional. No Senado, a possível inclusão do Ministério da Defesa nos ajustes foi criticada pelo senador general Hamilton Mourão, do Republicanos. Para o parlamentar, o governo erra na sua atual política fiscal. É óbvio que estourou, não é, toda e qualquer capacidade orçamentária, e incompatível com o próprio arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo e aprovado aqui pelo Congresso Nacional, e agora ele tem que cortar. E nessa hora parece que o segmento militar vira geni, como sempre, tem que tacar pedra neles. E essa questão do sistema de proteção social militar, porque os militares não têm previdência, é algo que já foi discutido muitas vezes, né? Já houve várias reduções nesse respeito. Qualquer cálculo atuarial honesto colocado vai ver que, a partir de agora, há um decréscimo no gasto com as pensões, principalmente. É uma péssima ideia por parte do governo vir para cima de um assunto que tem que ser melhor discutido. A senadora Zenaide Maia, do PSD, também diz que é contra os cortes nas áreas de saúde, educação e social. Se você tira recursos do SUS, gente, vai morrer mais gente ainda de morte evitável, porque não tem um recurso. Nós estamos vendo as pessoas morrendo por falta de um leito de UTI, de morte evitável. Como vamos cortar recursos da saúde e educação? Vai terminar em morte também. A curto, médio e longo prazo. Se você, na segurança pública também, a educação, se você não investe na educação de ensino integral para as nossas crianças, o crime vai cooptá-lo. E a maioria dos que morrem são negros de periferias com menos de 24 anos. Então, gastos primários não é gasto, é investimento. Educação é investimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que o Legislativo irá trabalhar para aprovar a proposta com o mesmo empenho que tratou da reforma tributária. A hora certa na Jovem Pan News, 8h43. Chamar o Nelson Kobayashi, corte de gastos à vista, muitas expectativas, né, Nelson Kobayashi? Qual será o tamanho desse corte de gastos? Claro que o setor que será atingido, né, ou o ministro daquela pasta, tende a torcer o nariz e ficar insatisfeito, né? Vimos, inclusive, a entrevista com o senador Hamilton Mourão dizendo que os militares estão se sentindo a geni, né? Estão tacando a pedra na geni. Mas o que é preciso considerar em relação a esse movimento do governo federal?
Claro que é preciso cortar gastos, mas também é preciso olhar para uma questão mais abrangente, né? Você pode cortar de maneira pontual em determinado ministério, mas muitos falam da estrutura do governo, né? A estrutura, o funcionalismo público como um todo. Seria preciso você rever toda essa estrutura, por isso que tantos defendem a reforma administrativa, né, Koba? Olha, Caniato, essa história do corte de gastos virou uma novela e sem previsão de se encerrar, porque até agora são muitas as reuniões, são muitas as ideias, ou são muitas as conversas e até agora nada. Na semana passada a gente teve uma reunião que durou 5 horas, do presidente Lula com seus ministros, o ministro da Fazenda e alguns outros sobre o tema, e se uma pessoa, ou se um grupo de pessoas faz uma reunião por 5 horas sobre o corte de gastos, ou é porque tem muitas ideias ou porque não tem ideia nenhuma de onde vai tirar estas despesas, e parece ser o caso, e está sobrando de fato para o Ministério da Defesa, que dentre os 39 ministérios é aquele ideologicamente mais distante. É mais fácil para o presidente Lula cortar gastos daquele ministério onde o ministro não vai ter tanta força assim, não tem a militância para defender, para fazer uma manifestação, uma nota ou algum tipo de pleito para que se mantenha o orçamento do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Então parece que vai sobrar de fato. E não seria nenhuma questão de cortar gastos, mas de melhorar os gastos, de gastar menos, buscando a eficiência administrativa, que é princípio da administração pública e que aparentemente tem ficado de lado. Não é só gastar, é gastar mal. Essa é a crítica contra o governo em relação aos seus gastos. A gente vem de uma sanha arrecadatória, mas, por outro lado, arrecadando tanto que nem chega a ser o suficiente para os gastos do governo. De algum lugar vai precisar sair esse tal corte de gastos nessa novela.